Olá, vamos dar uns 15 segundos para que as pessoas possam entrar, porque no Zoom não tem sala de espera, então as pessoas vão entrando. Acho que agora já deu, né, Lai? Bom, vamos começar. Bom dia, meu nome é Flávia, eu sou nutricionista e diretora executiva do ILSE Global, do ILSE Brasil, desculpa. O ILSE, International Life Science Institute, é uma rede global de cientistas do setor público e privado que trabalha em conjunto em um ambiente neutro, sob os mais elevados princípios de integridade científica, para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O ILSE está presente ao redor de todo o mundo, sua sede é em Washington, D.C., é uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre a academia, a indústria e o governo. Como nós trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, do governo e da academia, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades desenvolvidas por nós devem estar de acordo com um desses objetivos. Este é o QR Code para o nosso site. Pedimos que vocês se cadastrem no site para que possam receber todas as informações referentes aos eventos que fazemos, as publicações que elaboramos, e podem também pegar todas essas publicações que estão disponíveis gratuitamente em nosso site. Pedimos também que nos sigam nas nossas mídias sociais, no LinkedIn e no Facebook. E iniciando, então, o webinar de hoje é sobre alimentos funcionais, microbiota intestinal e imunidade. Algumas informações importantes. Então, a declaração de isenção de responsabilidade, onde as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista, cientista e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Algumas informações úteis. Para as perguntas, façam pelo Q&A, localizado na barra inferior do Zoom, conforme a figura abaixo. E para utilizar a tradução simultânea, acesse também na barra inferior, Interpretation, e escolha a língua que você preferir. Vou apresentar, então, os coordenadores de hoje. São o professor Franco Lagiolo, ele é graduado em Farmácia Bioquímica pela Universidade de São Paulo, é doutor em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology, foi pró-reitor de pós-graduação e vice-reitor da USP, e atualmente é professor sênior do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. É pesquisador principal do Food Research Center, o FORC, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, atua na área de ciência de alimentos e nutrição, com ênfase em química e bioquímica de alimentos, principalmente nos seguintes temas: composição de alimentos, alimentos funcionais, caracterização estrutural e atividade biológica de compostos bioativos com aplicações da biologia de sistemas. É professor emérito da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. A nossa outra coordenadora é a Bárbara Peters. Ela é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em nutrição clínica pelo GANEP, doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo, possui pós-doutorado em endocrinologia clínica pela Unifesp e em nutrição e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. É membro do Comitê Latino da Aliança Latino-Americana para a Nutrição Responsável, a ALANUR,
Atua como cientista em nutrição na empresa International Flavors and Fragrances, dando suporte científico para questões de proteína da soja, fibras e probióticos na América Latina. Deixo, então, vocês agora com o professor Franco, que dará continuidade ao evento. Muito obrigada pela participação de todos e tenhamos um ótimo evento. Professor Franco, é com você. Abriu. Obrigado, Flávia, pela apresentação. É um prazer estar aqui sobre funcionais, microbiota intestinal e imunidade. Acreditamos que é muito importante e muito oportuno, especialmente nessa época de pandemia. Eu quero dizer que esse evento está associado e foi inspirado em artigos publicados pelos nossos palestrantes. Um artigo sobre imunidade, nutrição e Covid, da professora Kátia Sivieri, e outro artigo publicado pelo Dr. Arthur O'Hand, sobre infecções virais, microbioma e probióticos. Certamente serão os temas que eles estarão discutindo conosco e também vamos discutir após as apresentações. Terminadas as apresentações, teremos a participação dos nossos moderadores, que darão continuidade à discussão e às perguntas sobre a temática. Cabe me apresentar a nossa colega, Kátia Sivieri, é um prazer tê-la aqui, bióloga pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Exalc da USP, e doutorado em Tecnologia Bioquímica e Farmacêutica também pela USP. Possui um pós-doutorado em Microbiologia pela INRA na França e 2 pós-doutorados em Ciência dos Alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara. Atualmente participa de projeto temático da FAPESP, com intercâmbio internacional com a Universidade de Copenhague, na Dinamarca, sobre compostos bioativos em resíduos de processamento industrial. Coordena também atualmente o auxílio de pesquisa da FAPESP, que tem ênfase em desenvolvimento e avaliação de alimentos, micro-organismos probióticos ou ingredientes com potencial de melhorar a homeostase intestinal. Tem experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase em microbiologia de alimentos, atuando, orientando alunos de mestrado e doutorado, programa de pós-graduação em alimentos e nutrição da Unesp desde 2010, principalmente nos seguintes temas: probióticos, simbióticos, desenvolvimento de alimentos funcionais, microbiota intestinal, métodos in vitro e avaliação da microbiota intestinal. Eu já vou introduzir o nosso próximo palestrante, que chegou, o Dr. Arthur O'Hand. Arthur, it's a pleasure to see you again here with us in Brazil, not in Brazil, but around us here. Dr. Arthur O'Hand é colaborador da Global Health and Nutrition Science, International Flavors and Fragrance, em Kentvik, na Finlândia. Ele é mestre pela Universidade de Wageningen, na Holanda, e PhD em microbiologia da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Desde 1999, ele é professor adjunto na Universidade de Turku, na Finlândia, e desde 2004 trabalha na IFF. É presidente da Força Tarefa Probióticos do ILSA Europa, presidente do Comitê Científico do IPA, que é a International Probiotic Association, e é um membro ativo da ISAPP, International Scientific Association for Prebiotics and Probiotics. É autor de mais de 300 artigos e capítulos de livros sobre probióticos e prebióticos e autor de 4 livros sobre bactérias lácticas e a microbiota intestinal. Quero desde já agradecer ao professor
Kátia e professor Arthur, por terem aceito o nosso convite e estarem aqui hoje. E eu convido já a professora Kátia para iniciar a sua apresentação. Professora Kátia, por favor. Bom, professor Franco, muito obrigada pela apresentação. Agradeço desde já a lembrança do meu nome e o convite para participar desse webinar, principalmente com o professor Arthur, que é uma referência na área. Então, eu me sinto lisonjeada de estar aqui nessa manhã ensolarada com todos vocês. Vou compartilhar minha tela. Todos estão vendo minha tela? Sim? Professor Franco? Estamos vendo, sim. Estão vendo? Ah, então tá bom. Ótimo. Bom, então o tema hoje da minha palestra será sobre nutrição, imunidade e a microbiota intestinal. Então, aonde estamos, né? Essa pergunta, né? Aonde estamos no caminho da ciência em relação a todo esse complexo assunto? Então, para iniciar essa minha apresentação, eu fiz uma pesquisa utilizando isso no Scopus, utilizando como palavras-chave nutrição e imunidade, e encontrei 1.834 trabalhos publicados nos últimos 5 anos. E, interessantemente, que quase 27% desses trabalhos são publicados na área de medicina. Indo um pouquinho mais adiante, nessa minha busca, eu fiz uma rápida análise bibliométrica com esses trabalhos encontrados, e o que eu vi? Que a nutrição, a imunologia, bem como a microbiota intestinal, o microbioma, o trato gastrointestinal e o microbioma gastrointestinal estavam muito bem correlacionados. Ou seja, esses últimos trabalhos, essas últimas pesquisas que vêm sendo realizadas nesses últimos 5 anos, eles envolvem, né, a imunologia e a nutrição, mas bem como a microbiota e o microbioma intestinal, né, mostrando a importância e a força desse tema. Bom, e dentre os objetivos globais, né, da ONU, a gente tem o objetivo de melhorar, reforçar, né, essa nutrição, principalmente nos países subdesenvolvidos. Então, segundo a ONU, dentro dos 19 objetivos, né, da ONU, 14 estão correlacionados com nutrição. E segundo a ONU, a nutrição é o melhor investimento na saúde do indivíduo, bem como essa nutrição tem uma relação com a melhora da imunidade dos indivíduos de todo o mundo. Então, a gente começa a perceber, né, que esse objetivo de melhorar a nutrição e, consequentemente, melhorar a saúde dos indivíduos é uma preocupação mundial. E como o professor Franco mesmo falou, com a Covid, a gente tem um divisor de águas nesses últimos anos, né? Então, nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, né, de pandemia que nós vivemos, todo mundo, né, começou a se perguntar e a se preocupar de como melhorar essa imunidade. E uma das formas seria pela nutrição. Bom, como tudo que a gente come, independente do que a gente se alimenta, acaba indo lá para o intestino, né, e acaba tendo uma relação direta com esses micro-organismos que estão presentes lá no nosso intestino. Então, essa foto mostra esses bilhões de micro-organismos presentes na nossa microbiota intestinal. Mas vale lembrar que quando a gente fala de microbiota, a gente não está falando somente da microbiota do intestino, mas a gente tem a microbiota oral, urovaginal, microbiota da pele, enfim. Esses micro-organismos que estão convivendo conosco,
que pode ser um convívio, né, em equilíbrio ou não. E esse desenvolvimento dessa microbiota, e agora falando principalmente da microbiota intestinal, ela se inicia lá no nascimento. E nesse trabalho muito interessante que foi publicado recentemente, os pesquisadores traçam rotas de desenvolvimento dessa microbiota intestinal de crianças, sendo separar essas rotas, essas trajetórias, elas são divididas em 4 trajetórias, sendo que a primeira trajetória são os gêneros que são mais abundantes no 4º mês de vida desses bebês. E quem que está puxando essa abundância desses gêneros? Principalmente bifidobactérias e bactérias acidoláticas, do tipo lactobacillus. Depois a gente tem uma segunda trajetória de desenvolvimento dessa microbiota, que ela acontece no 1º ano de vida. E quem que está puxando essa microbiota nesse 1º ano de vida? Espécies comandadas pelo gênero Ruminococcus. Depois a gente tem uma terceira trajetória, que é do 4º ao 12º mês de vida dessas crianças, né? Aonde elas são mais abundantes nesse momento, e a gente encontra micro-organismos, gêneros do tipo, por exemplo, bacteroides e fecalibactério. Bom, o que está acontecendo nesse período, a partir do 4º mês, né, do 4º ao 1º ano de vida? A introdução de outros alimentos, principalmente alimentos sólidos. E depois, por último, a gente tem uma última trajetória que se inicia no 1º ano de vida, e ela vai se estabilizar lá nos 5 anos dessa criança, né, que são micro-organismos que eles vão depois permanecer lá na fase adulta desse indivíduo. Então, mostrando essa dinâmica, né, esse artigo mostra essa dinâmica muito interessante do desenvolvimento dessas trajetórias da microbiota intestinal das crianças no 1º ano de vida. Bom, e fazendo um paralelo com esse trabalho, a gente também vê que essa trajetória de desenvolvimento da microbiota também está correlacionada com os metabólitos formados por ela, que são os ácidos graxos de cadeia curta, butírico, acético e propionato. Então, se a gente for olhar aqui nessa figura, ao lado, a gente também vai ter essa mesma sensação de trajetória, mostrando que a partir do 1º ano de vida, a gente já começa a se observar, né, uma formação, uma produção de ácidos graxos de cadeia curta, bem parecido com a formação de ácidos graxos de cadeia curta das mães, ou seja, do adulto. Então, com isso, a gente consegue, né, fazer umas primeiras remarks, né, primeiras mini conclusões, que a importância dos micro-organismos adquiridos nesse 1º ano de vida, que eles vão, essa trajetória vai ficar lá por toda a nossa, pode permanecer por toda a nossa vida adulta, e também quando a gente fica na etapa quando a gente fica mais velho. Essa trajetória desse desenvolvimento dessa microbiota dessas crianças parte de uma trajetória que há uma correlação com os ácidos graxos de cadeia curta, e a alimentação, segundo esse trabalho, teve um papel importante, fundamental na diversidade e nesse trajeto, né, que foi traçado ao longo dos 5 anos de vida dessas crianças que foram estudadas. Bom, e aí olhando essa figura, a gente já falei agora há pouco sobre a importância da alimentação e essa trajetória do desenvolvimento da microbiota das crianças. Porém, a gente tem fatores ambientais, né, que estão, e outros fatores que estão realmente influenciando, né, nessa microbiota ao longo da vida até chegar no final da nossa vida, com o envelhecimento, aonde a gente tem uma mudança também dessa microbiota, mas todo o nosso estado de saúde, né,
que a gente passa por toda essa trajetória da nossa vida, tem uma relação direta com essa microbiota e principalmente com essa microbiota adquirida nos primeiros anos de vida. Porém, a gente tem outros interferentes, como, por exemplo, o uso de antibióticos, essa má nutrição, que vai influenciar também nessa microbiota da pessoa adulta. E vale lembrar que a nossa microbiota ela é estável, né? Então, não é porque você tem uma alimentação um dia ou outro, uma alimentação ruim, não adequada, que você vai ter um desbalanço total dessa microbiota. Não. A gente precisa, na verdade, ela tem uma estabilidade e ela permanece estável ao longo da nossa vida adulta. E também há essa estabilidade, essa diversidade microbiana tem uma relação direta ao nosso estado de saúde ou não, ou de doença. Bom, então a gente tem aqui uma engrenagem, né, muito linda, onde eu posso mostrar o estilo de vida, né, principalmente ditado pela alimentação e outros fatores ambientais, né, que vão ter uma influência direta na microbiota intestinal, e essa microbiota se correlaciona com o metabolismo e, consequentemente, com a imunidade. Então, vamos lá. Então, qual que é, então, essa ligação entre o sistema imune e a microbiota? Então, quando a gente pensa no sistema imune, né, qual que é o papel fundamental, principal do sistema imunológico? É proteger o indivíduo contra organismos patogênicos, isso vai incluir bactérias, vírus, fungos e parasitas. E aí a gente pode olhar o sistema imune, né, como uma visão geral, olhando várias funções de barreira, reconhecimento, de eliminação e principalmente de memória. E aqui a gente tem uma visão geral do sistema imune, mostrando o sistema imune inato e o sistema imune adquirido. E aí, de novo, a pergunta, qual a ligação entre o intestino, nutrição e microbiota? E olhando lá dentro, quando a gente vai olhar lá no intestino, na mucosa intestinal, o que a gente vai encontrar? A gente encontra essa relação, essa interação dos componentes do GALT, né, com o microbioma. Então, a gente tem aqui, né, no lume intestinal, a presença de micro-organismos, mas não só de micro-organismos, mas bem como de substratos e metabólitos formados por esses micro-organismos. E a gente olhando lá na nossa mucosa intestinal, a gente consegue ver que a presença dessas células M, que são células de reconhecimento. Aqui, olhando essas criptas intestinais, né, onde são formadas por células-tronco, que vão se diferenciar em células de Panet, e essas células de Panet têm uma importância enorme, né, nessa interação de sistema imune e microbioma, porque elas vão formar depois peptídeos antimicrobianos. E olhando aqui novamente, quem que a gente tem? A gente tem esse sistema linfóide, mostrando nas velocidades intestinais, né, mostrando essa relação, então, entre o intestino e o GALT. Então, olhando novamente, a gente tem aqui uma microbiota, uma ilustração, né, mostrando a microbiota em homeostase e mostrando essa correlação, né, dos fragmentos que são produzidos aqui, que a gente tem aqui nesse lume intestinal, né, com o GALT. Então, aqui a gente tem, como eu já falei, o lume intestinal, o mucus, que um pouquinho abaixo, e a gente tem, por exemplo, né, fragmentos bacterianos, como a gente pode dar de exemplo o peptídeo glicano, fazendo essa interação com o GALT, principalmente nas células de reconhecimento do tipo Toll-like receptor, que vai estimular as células do tipo ILC. Por outro lado, a gente tem aqui, né, a produção de peptídeos antimicrobianos e essa correlação dessa microbiota e seus metabólitos e seus fragmentos com o sistema imune. Bom, isso a gente está falando de uma microbiota em homeostase, porém a gente também pode ter uma microbiota em desbiose, né, onde a gente tem a presença de muitos micro-organismos, principalmente bactérias gram-negativas, onde a gente observa a presença de LPS na parede dessas
bactérias. Bom, esse aqui a gente mostra essa correlação do LPS, fazendo essa estimulação dessa cascata inflamatória, né, nessa mucosa intestinal. Por outro lado, a presença de micro-organismos benéficos também é super importante, e aí eu ressalto, né, a presença de um fragmento proteico, que é essa AMUC 1100, que é derivado de um micro-organismo específico da Akkermansia municiphylla. E a gente já sabe que esse fragmento proteico tem uma correlação, né, tem uma interação com o receptor Toll-like receptor 2, melhorando essa função de barreira intestinal. Então, mostrando mais uma vez a importância da alimentação e a importância dessa microbiota nesse crosstalking, né, nesse crosstalk entre microbiota e sistema imune. Bom, e aqui eu mostro, né, 2 tipos de alimentação, aonde eu tenho uma alimentação rica em fibras de plantas e a outra alimentação rica em proteína animal e com baixa ingestão de fibras. E qual é esse impacto na microbiota e, consequentemente, no sistema imune? Então, esse impacto, por exemplo, vamos pegar aqui primeiramente o lado bom, né, o alto consumo de fibras e uma baixa dieta de proteína animal. A gente vê a formação, né, a produção de ácidos graxos de cadeia curta e, consequentemente, um aumento da secreção de mucos, uma diminuição da glicose sanguínea e um aumento na estimulação da secreção de insulina. E o contrário acontece, né, quando a gente tem a presença, uma dieta com alto teor de gordura e de proteína, aonde a gente tem a produção de metabólitos do tipo amônia, aminas, e, consequentemente, um aumento na glicose sanguínea e uma diminuição na estimulação da secreção de insulina. Bom, e com isso a gente pode dizer o quê? Que o sistema imune, microbiota e dieta têm uma correlação muito direta. E essa microbiota em homeostase ou em disbiose, principalmente a microbiota em disbiose, pode estar correlacionada com várias enfermidades muito longe do intestino, como, por exemplo, uma aterosclerose, doenças hepáticas não gordurosas, diabetes, doenças inflamatórias intestinais, obesidade e carcinogênese. Eu só citei algumas, mas tem outras doenças também correlacionadas com essa disbiose dessa microbiota intestinal. Bom, e para entender um pouquinho melhor esse mecanismo, né, do sistema imune, microbiota, eu trago um artigo recém-publicado, muito interessante, onde os autores eles separaram esse trabalho em 2 tempos. Então, o primeiro tempo foi um estudo em modelo animal, onde eles produziram uma inflamação na microbiota com o modelo de Citrobacter rodentium. Após essa infecção, né, pós-infecção, depois que essa homeostase intestinal retornou após essa infecção, esses animais, eles ingeriram alguns fragmentos de alimentos, como, por exemplo, de caseína, de glúten e alguns cereais. E aí, o que eles viram? Que esses animais apresentavam uma mucosa intestinal muito inflamada. Bom, num segundo tempo, eles fizeram um experimento com seres humanos, um ensaio clínico, utilizando indivíduos com doença inflamatória intestinal comprovada. Então, esses indivíduos não estavam em crise e eles também ingeriram esses fragmentos de alimentos. E o que se percebeu? Que esses indivíduos tinham muita dor comparado com os indivíduos controle. E qual que é o mecanismo de tudo isso, né? Então, é muito lindo entender todo esse mecanismo, aonde a gente vê por essa ilustração, né, que após a ingestão desses alimentos, né, associados com uma infecção prévia, a gente vê aqui essa degranulação dos mastócitos, aonde a gente tem a liberação da histamina e, consequentemente, o start para a recepção da dor.
Com isso, aonde estamos, né? Que podemos dizer que alguns alimentos podem ser gatilhos de dor e que de indivíduos com doenças inflamatórias intestinais podem ter uma percepção de dor ao ingerir alguns tipos de alimentos. Então, as escolhas alimentares são super importantes, principalmente para esses indivíduos. Bom, e aí a gente vem, né, buscando entender melhor essa microbiota e, consequentemente, como esses alimentos ou substratos específicos, ou prebióticos, ou pós-bióticos, podem estar, quais mecanismos de ação que todos esses nutrientes, né, e esses alimentos podem estar envolvidos nessa modulação da microbiota intestinal. E, nesse sentido, eu venho há 10 anos utilizando um modelo que chama Simulador do Ecossistema Microbiano Humano, ou SHIME. Esse modelo ele foi desenvolvido e patenteado pela Universidade de Ghent, onde cada um desses reatores ele simula uma parte do trato gastrointestinal. Então, esse primeiro reator ele está simulando o estômago, o segundo o intestino delgado, e os 3 últimos o intestino grosso, sendo a porção ascendente, transversa e descendente do intestino grosso. Todos os tempos de retenção, as enzimas e os volumes são muito similares ao que acontece no humano, e todo esse modelo ele é controlado por um software específico. Mais recentemente, a gente desenvolveu aqui no meu laboratório, nosso grupo de pesquisa, uma outra parte suplementar desse modelo, onde a gente está simulando aqui a microbiota oral, nesse primeiro compartimento, e aqui o estômago com movimento peristáltico. Bom, e a gente vem estudando já, como eu já disse anteriormente, há 10 anos, né, a influência de vários alimentos ou substratos, né, na microbiota intestinal, já que nesse modelo a gente estuda a microbiota intestinal humana. Então, a gente adiciona a água fecal nesses últimos 3 compartimentos de indivíduos objetivos do nosso teste. Porém, mais recentemente, a gente está querendo usar esse mesmo modelo, mas não só para ver microbiota e metabolismo microbiano, mas também para conseguir entender um pouquinho sobre a produção e a homeostase do sistema imunológico. E para isso a gente vem trabalhando nesse modelo, né, modelo de células CACO2, com as células THP1B, e aí com uma estimulação e com o LPS, a gente consegue observar a integridade de barreira intestinal, a produção de citocinas pró- e anti-inflamatórias, né, e a atividade celular. Então, aqui é só um artigo recentemente publicado pelo nosso grupo de pesquisa, onde a gente mostra, né, então, o papel de probióticos, prebióticos e simbióticos na microbiota de crianças autistas. Então, a gente consegue ver bem essa modulação dessa microbiota, dependendo do que a gente está avaliando. Por exemplo, no caso de prebióticos, que foi um galacto-oligosacarídeo, a gente consegue ver muito bem que durante o tratamento com o prebiótico houve um aumento significativo de bifidobactéria, que ela é diminuída nessa microbiota dessas crianças, e também a gente conseguiu ver uma diminuição do gênero desulfovibril, que também é um gênero marcador da microbiota de crianças autistas. Bom, e mais recentemente foi publicado esse artigo utilizando o modelo SHIME, que eu utilizo já durante todos esses anos, avaliando a composição da microbiota, mas também, né, a produção de citocinas, utilizando pacientes controles saudáveis e pacientes com doença de Parkinson. Então, a gente consegue ver que há uma diferença expressiva, né, na produção por exemplo, de IL-6 e IL-10, quando a gente compara esses 2 pacientes, mostrando que esse modelo é um bom caminho para a gente conseguir investigar melhor essa interação entre sistema imune e microbiota e nutrição. Bom, e por último, eu gostaria de recomendar a leitura do artigo que até, inclusive, o professor Franco citou no início da minha apresentação, porém, muito desse artigo, do conteúdo desse artigo, eu acho que ele vai ser
agora explorado pelo professor Arthur. Então, eu recomendo a leitura desse trabalho, onde a gente mostra que a microbiota intestinal, esse mecanismo, né, da influência da microbiota intestinal, do consumo de alimentos fermentados, probióticos e prebióticos, que vai muito além de uma ação local da microbiota, mas pode chegar a ter uma influência também na microbiota do pulmão, ajudando numa proteção, inclusive para doenças virais. Bom, e aí aonde estamos novamente, né? Nós estamos na busca desse conhecimento, né? Mostrando que o estilo de vida e a alimentação tem uma influência determinante na microbiota, no metabolismo e no sistema imune. Bom, eu gostaria de agradecer aos meus alunos que ajudam a gente construir todo esse conhecimento. Gostaria também de agradecer às agências de fomento, CAPES, FAPESP, CNPq, bem como gostaria de agradecer às empresas que vêm trabalhando comigo nos últimos anos, como Nestlé e Danone, que eu acredito que nos tempos que vivemos, essa presença da indústria fomentando pesquisa científica se torna essencial para que nós consigamos seguir esse caminho do conhecimento e, consequentemente, evoluir nessas descobertas que podem ajudar toda uma humanidade. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, professora Kátia, parabéns pela apresentação. Eu acho que está cortando um pouco. Vocês estão vendo agora? Estamos te vendo. Perfeito, professor. A gente pode te ouvir e te ver muito bem. Posso seguir, então. Então, novamente, obrigado, professora Kátia, pela apresentação, excelente, e parabéns pelas pesquisas que vem conduzindo, extremamente interessante, e pelas parcerias que consegue com indústrias, o que também é uma coisa bastante importante entre nós. Nosso próximo palestrante é o Dr. Arthur Owen, que eu convidaria. Arthur, please, could you start your lecture now? Thank you, Professor Lasciola. It's really an honor to be present at this meeting. I'm happy to see other familiar faces or names. I'm happy to see that Dr. Weisberg is there. I noticed that Ari is also online. So it's good. It's unfortunate that we can't do this in real life, but maybe next time. Let's hope that. Okay, let me see if I can share. Okay, I hope this is okay. Good. Yes, so I'm in debt to the previous speaker who very kindly introduced immunology and the relation between the microbiome and various other parts of the body. And I will go into this a little bit in more detail. Viral infections, what role the microbiome plays there, and what we can do with probiotics in this field. As you notice, I'm representing international flavors and fragrances, and I can understand that some of you are wondering what is international flavors and fragrances. But as I have written here, you may not know it, but you know us, because until half a year ago, we were DuPont, and until, well, 7-8 years ago, we were Danisco. So we're still the same people. We still try to do the best science we can. It's just the name that has changed. But the topic of today. So I will talk about viruses, I will talk about the microbiota, and of course, I will tell you how fantastic probiotics are. And I'm sure that all of you know what probiotics are, but just in case, there's the definition here. Now, of course, when I'm going to talk about this, I will tell you that probiotics are fantastic, and they are. But I think that we should be a little bit more humble. And of course, probiotics are good, but
proper nutrition is better. I think it is important that we realize that we shouldn't be trying to fix poor nutrition with probiotics or any other functional ingredient. Proper nutrition is the first thing, and then let's see if we can do things better. And why am I saying that? Well, I show you now a slide of some work we did quite a long while ago, and it was really an eye-opener to me. Because what we did here is we recruited elderly volunteers, and we would like to understand what is the influence of a probiotic cheese on the innate immunity of these volunteers. So the setup was like this. We checked their innate immunity, so phagocytosis, cytotoxic activity at baseline. And then we gave them some plain cheese, and then the probiotic cheese, and then again plain cheese. And when we looked at the results, I was really shocked or surprised to see that when we went from baseline to just one slice of cheese a day, we can see that in the phagocytosis, it doubles. The cheese has an enormous effect. And of course, cheese is an excellent source of high quality protein. And maybe the elderly people we had recruited were actually having a poor nutrition. And just by giving them a good protein source, we suddenly are able to beef up their immune system, at least for the phagocytosis. The cytotoxic activity didn't do so much. Now, we were fortunate because probiotics were able to top that off a little bit. But still, you can see that even as simple as a slice of cheese can have an enormous influence. So again, proper nutrition, that is what it's all about. That's also what ILSI is about. We try to promote good nutrition for the general population. Okay, but back to the topic. Most of what I will tell you here today is something that we put together as a job for the International Probiotics Association. So I'm highly in debt to my colleagues in the scientific committee from IPA. And this is a pre-competitive joint effort to see what the microbiome plays for role in viral infections and what probiotics can do there. It's open access, so please feel free to read it. I think it's interesting, but okay, I'm biased, of course. Now, to set the stage a little bit, viral infections. If we look at how many mammals there are, well, there are about 5,500 species of mammals. And these species of mammals can be infected, what we know today, by a little bit over 300,000 different types of viruses. And that's probably a gross underestimation of things. But so there are lots of viruses and they're all out after us. Now for humans, of course, we have looked a little bit more careful. So we know better how many viruses there are for just this single species, our own species. There are more than 1,000. And yeah, SARS-CoV-2 is only one of them, and HIV is another one. But there are then more than, well, 998 other viruses that can affect us. So we really have to just learn to live with viruses. We have to learn how to manage them and accept that they are there and yeah, make the best of it. Also indirectly, there is an effect of viruses on us. We have our own microbiota, and we have, as we have heard, not just one microbiota in our gut, we have a microbiota everywhere, to any surface that is exposed to the environment. And they are all having their own virome. It's full of bacteriophages. And these bacteriophages, of course, also influence the composition of our microbiota. It's not just our lifestyle, it's not just our food, it's also the bacteriophages that we happen to have. And they control the numbers and the proliferation of our organisms in the microbiota. So it's very complex, but that makes it very interesting, of course. Now,
We have already heard a little bit about the antiviral mechanisms that the microbiota may have. I think the most important one is probably influencing the mucosal barrier. And that can go through many different mechanisms. I'll come back to that. That can be directly by influencing the tight junctions. It can be indirectly by modulating immune system. It can be indirectly by modulating the intestinal microbiota. So there are lots of ways that the barrier function can be influenced. And barrier function is really maybe something a little bit underappreciated. It's not just in viral infections. Barrier function is important, I would say, in almost all infections and other diseases. In obesity, so metabolic syndrome, it's of influence in allergies. There are so many conditions where barrier function plays a role. So it's really very important. So if we look into a little bit more detail, what factors play a role? And of course, the most obvious factor when we talk about the microbiota is, well, there are some nasty organisms that are out after us, and they will negatively influence the barrier function. So there are some pathogens, and that's problematic. But yeah, we also are potentially inflicting problems for ourselves with our diet. We've already heard it: high-fat diet, low fiber. That's not particularly good. Certain components in the diet may be, let's say, anti-nutritional, and that may be because people are sensitive to it, or they may just indeed be anti-nutritional factors. But there's also a good side, of course. Commensal bacteria, they may influence our food allergens, which can be problematic for the barrier function. They produce metabolites that are very important as energy sources for our intestinal epithelium. And yeah, sometimes we need to consume drugs. And although drugs may not always be antibiotics as such, but an estimated 30% of all non-antibiotic drugs have an influence on the microbiota. So even if you have an aspirin or something like that, that may have an influence on the microbiota, and it may definitely have an influence on the barrier function. And all these things, of course, then have an influence again in return on the intestinal immune system. Now, we heard it already a little bit, the link between the gut and the respiratory tract. And of course, you all know the gut-brain axis, because that has been a hot topic for many years already. But there are so many other gut axes. The intestine is basically the central point for many other organ systems, not just respiratory tract, but also the skin, muscle, cardiovascular tract, urogenital tract, basically anywhere. And these interactions may happen through immune modulation. They may happen through the endocrine system, the nervous system. They may just be components circulating in the blood circulation. But much of this, what happens in the gut, has an influence elsewhere. So therefore, it's really important that we keep our gut in a good condition. And yeah, the microbiota is an integral part of the gut. So it's very important that we keep it properly and that we are kind to our microbiota. Now, again, back to the antiviral mechanisms and the link between the gut and the lungs. There's quite some data on the interaction between the intestinal microbiota, and I have to say that's usually actually the fecal microbiota, because we are way too little aware of what's going on in the small intestine, which is very important, but we don't know what's happening there. But so if we look at the fecal microbiota,
an easy marker, a quick marker of eubiosis or dysbiosis is the diversity. As in most ecosystems, a low diversity is not really good. We can see that in a forest, we can see that in our gut. So low diversity is usually not desirable. So this is what we see when, as we have already heard, diet plays an important role here. So if we have low intake of fiber, we will get a low diversity. And that does indeed correlate with potential problems in the respiratory tract. So it's not so that there are microbes coming from the gut, somehow mysteriously traveling to the respiratory system. It goes through other signaling systems. The respiratory system does have its own microbiota. That does play a role, of course, in respiratory tract infection, but it is much less understood there what microbes actually play what role there. It's very much still in its infancy, the investigations of the respiratory microbiota. But so therefore, and I will show you some examples, trying to recreate this diversity in the gut has a benefit also for the lungs. Now, I've been talking about how fantastic probiotics are in helping with respiratory tract infections. And again, what we did for IPA was to check all these different health benefits that probiotics have or supposedly have. We look at the evidence, and we get a laundry list of different health benefits. And here I have actually the top, it's not even the top 10, but the top 8 or 9 or so. And I think we have more than 32 health benefits. But you can see that in the top 3, we actually have reducing risk or influencing respiratory tract infections. So after the obvious ones like reducing risk for antibiotic-associated diarrhea, reducing risk for necrotizing enterocolitis, which are all in the gut. So if you eat a probiotic, well, it's not surprising that you could have a benefit there. But the third one is really respiratory tract infections. It is very, very clear that probiotics have benefit there. So let's have a look a little bit more carefully. There are several meta-analyses. Here is one which looked at different age groups. And what you can see is that, especially in children, not so much in elderly, but also in adults, and if you put them all together, most studies find a moderate benefit. There's some studies that do not find a benefit, and there are even some studies that may suggest there's something detrimental going on. That's not so good. But overall, there is a moderate benefit or no benefit. And if you put it all together, then there is a benefit in reducing the risk. Now, this is not a vaccine, a COVID vaccine, which has an efficiency of 95% or more. Probiotics are not drugs. So what they do is they will reduce the risk. There's still a fairly good chance you get a respiratory tract infection. So yeah, what is the fun then of it? Why would you do that if it is not perfect? Well, there are other things, because, okay, you may still get a respiratory tract infection, but then if we look into this, how bad is it? So if we look into the duration of the respiratory tract infection, this is a fairly old study because few people have looked into the influence of probiotics on duration. But what we can see here is that overall there is a shortening in duration. So even if you are not lucky and you do get a respiratory tract infection, there's a good chance that it is not as bad as it would have been without probiotics. So that's nice, eh? Cuts both ways. But there may even be a third way. And that is that if we look at how many antibiotics are people then using, and there we can see a very similar trend, that when people have probiotics,
they get less respiratory tract infections, they probably also get less secondary infections. And therefore we need less antibiotics because respiratory tract infections are viral infections. Antibiotics don't do anything, but the secondary infections are usually bacterial, and there people will need antibiotics. And there is quite convincing evidence that you need less antibiotics. So there may be further beneficial spin-offs of having probiotics to address the issue of respiratory tract infections. Now, the elephant in the room is, of course, what can I do to COVID? That's on everybody's mind. Is there an opportunity there? Well, COVID is fairly well understood, actually. And then we can see what are the different targets that probiotics could have. And well, already mentioned it, barrier function is one, improving composition of the intestinal microbiota is another, but also more specific. Angiotensin receptor is a receptor for SARS-CoV. There are probiotics that produce ACE inhibitors, so you get less angiotensin 2, and thereby you have less receptors for COVID. Okay, that's one thing. There are indications that you could reduce the replication of the vaccine. Of course, there is an inflammatory response to the infection, and there's quite good evidence that the probiotics, certain strains, on one hand can reduce inflammation. On the other hand, of course, if you have an infection, you do want to have an inflammatory response because that's the natural reaction to an infection. So it can also increase this. And of course, you have to have the right balance to make sure that things are not getting out of hand. And that's the other thing. It can dampen this whole cytokine storm that may happen. So it's not just an upregulation of all cytokines, but it will dampen that. That's beneficial. Another point is that, of course, there may be a risk for increased blood pressure, and probiotics could have a benefit there by reducing the vasoconstriction of blood vessels. And then, of course, there may be benefits in the lung tissue itself, indirectly with probiotics. So if you look at the mechanisms, there is quite some potential. But yeah, well, you can think of all kinds of mechanisms, but does it really work? The proof is in the pudding. Now, there's one study that has been done. It's quite an interesting study. So this is a study done in Italy. And of course, this was early in the COVID epidemic. So what was done here? Patients were given best available therapy. Well, you know, physicians had to understand what worked best. So there's not a standard therapy. Over the research, the therapy changed based on the information experience that the physicians gained. So there's best available therapy, whatever it is. Part of these patients were given a probiotic. And as you can see, they got it actually at very high amounts. So this is 8 times 10 to the 11th, 3 times a day. So that is more than 2 times 10 to the 12th. That's 2 trillion CFU, which is horrendous high, but okay. And this was started on the first day of hospitalization. So how long people then actually already have had COVID, well, that varies, but okay. It's a randomized study, so you would expect that to be balanced out if the randomization is correct. So what is the outcome? Well, the outcome is quite interesting because there was quite a dramatic reduction in mortality. Best available therapy had 30% mortality, while best available therapy plus probiotics had 11% mortality. That's still a lot of mortality, but it's only 1/3 of the best available therapy alone. So that's not bad. On the other hand, the people in the probiotic groups had a longer hospital stay.
And you can see that also a little bit in the graph on the right-hand side. So how do we explain that? Well, it may be that because a substantially larger fraction of people survived, they probably were the people who were in worse condition, they needed to be hospitalized longer, but that's speculation. But so there does seem to be an opportunity, at least for this probiotic product, to reduce mortality. And of course, then the question comes, well, okay, you give this incredible high amount of probiotics. What is the risk? Yeah, that is the risk you take. But interestingly, there were no blood infections of the probiotic strains. So apparently, they are indeed quite benign. So the risks were in the end quite small. And the benefits, well, 2/3 less mortality are quite big. Now, this is just one study. But of course, this is not the only study. If you look in the WHO registry, so that combines all clinical trial registries around the world, there are lots of studies going on. You can see here, I've got 20 of them. And that was already a couple of months ago. So there's a lot of work going on, trying to see what probiotics could do on COVID. But yeah, there are no results yet. So we have to see what comes out of that. So the only study I found for the time being is the study I just showed. But that does actually look quite promising. So with that, I want to come to my conclusions that well, probiotics have many potential benefits. I mentioned that, but despite that I'm a probiotic person, I am critical enough of myself that I would not like to suggest that we should correct things that are wrong with probiotics. So poor nutrition is the first thing, healthy lifestyle is another one, and then still probiotics may help, and that's good. Yeah, as far as viruses are concerned, well, they're everywhere. We have to live with them. So one way or another, we have to manage them. And one way of managing them could be our microbiota. I've shown that there are quite good indications that probiotics may also help there, and maybe also other biotics like prebiotics and maybe even postbiotics, etc. And it doesn't always have to be an influence on the microbiota. It can also be an influence on the immune system. And of course, that all these benefits, they extend beyond the gut. I've shown you all these gut axes. It's not just gut, lung, gut, brain. It's got all organs in your body. And yeah, for COVID, well, maybe there is something interesting that we could do with the probiotics, but I think that the time will tell. So with this, I want to leave you, and I want to thank you very much for your attention. Thank you very much, Arthur, for excellent presentation. Agora entraremos na sessão de debates com os nossos moderadores. Gostaria de apresentar o Dr. Dan Weisberg. É uma coisa que ele é tão conhecido que eu fico aqui, não é? Apresentando alguém que todo mundo já conhece. Mas é sempre bom a gente remarcar o excelente currículo do professor Dan, que é médico cirurgião, professor associado do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Laboratório de Metabologia, Nutrição e Cirurgia Digestiva, Metanutri da Faculdade de Medicina, coordenadora da Comissão de Nutrologia do Complexo Hospitalar, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, livre docente e doutor e mestre em cirurgia também pela Faculdade de Medicina. Dr. Dan é coordenador clínico no Instituto Central do Hospital das Clínicas de São Paulo e do ICESP Hospital Santa Catarina. E é diretor-presidente do GANEP Nutrição Humana e diretor científico agora da Biome4Me. Outro moderador que estará conosco agora é o
professor João Paulo Fabi. Professor João Paulo é graduado em Farmácia Bioquímica pela USP, doutorado em Ciência dos Alimentos também pela USP, com período na Universidade de Nottingham, possui pós-doutorado na USP e período de estágio realizado também na Universidade de Nottingham. É professor doutor do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP desde o ano de 2013. Tem interesse na área de Química, Bioquímica e Biologia Molecular de Alimentos de origem vegetal, especificamente no entendimento das bases moleculares, da ação de fibras alimentares e prebióticos na saúde humana. E é pesquisador associado do Food Research Center, que é um dos Centros de Inovação, Pesquisa e Difusão, o CEPIDS, apoiados pela FAPESP. Agradeço ao doutor Dan, ao doutor João Paulo estarem aqui conosco e passo a palavra para ambos para já fazerem as suas intervenções e pronunciamentos e comentários e coordenarem, nesse momento, a sessão de perguntas e de discussão. Eu acho que eu não sei qual dos dois vai começar fazendo seus comentários. Talvez comecemos pelo professor Dan, depois o professor João Paulo, seguindo-se, então, as perguntas que chegarem aí do público e os debates que possam ser feitos com os palestrantes. Né? Então, professor Dan. Muito bom dia a todos. Antes de mais nada, agradeço a lembrança de meu nome. Fico feliz em participar de mais uma das jornadas que o professor Franco Lajolo vem organizando há tantos anos, nesta força-tarefa de funcionais que agora agrega microbiota também. Aliás, para mim, sempre rever o professor Franco é uma alegria imensa, dada a nossa amizade, que cada vez me honra e me ilustra no seu conhecimento. Agradeço também a Ilse por manter acesa, mesmo em períodos tão difíceis, a chama do entusiasmo com a Flávia e toda a diretoria para fazermos simpósios como este. Bem, para mim foi uma satisfação enorme ouvir os nossos dois palestrantes, a professora Kátia Sivieri, que eu não tinha o prazer de conhecer, e ela nos brindou com uma maravilhosa abordagem do sistema imunológico, inicialmente, nossa imunidade adquirida, na imunidade inata. Ela se deteve com grande atenção sobre a imunidade da barreira intestinal, mostrando as células que participam do sistema linfóide associado ao intestino, chamou a atenção para os diferentes mecanismos moleculares de reconhecimento das bactérias, como os Toll-like receptors, os NODs e outros, e mostrou ainda os últimos estudos, agora mais recentes, do ano 2021, onde se mostrou claramente as relações entre alimentos e imunidade. Chamou extremamente a atenção esse novo estudo que começa experimentalmente e termina em seres humanos, apontando as origens da dor associada aos alimentos, coisa que nós encontramos na clínica. Eu mesmo me recordo, enquanto a professora Kátia falava, de uma paciente distinta na sociedade, não posso dizer o nome, mas que me dizia que a sua dieta se restringe hoje a carboidratos, porque todo o resto que ela come dá dor. E eu me lembro que eu revirei essa paciente e nada encontrei de que justificasse isso, mas é uma pessoa, como eu disse, muito grau de conhecimento muito grande, pesquisou sobre a doença dela, mas eu confesso que esse aspecto da doutora Kátia, que ela trouxe à luz, abriu meus horizontes. Fora isso, a doutora Kátia apresentou os trabalhos dela, um digestor. Eu me lembro que eu vi um digestor desses há muitos anos na Holanda,
Na Nutrícia, na época, tinha um laboratório. Eu imagino que hoje ele deve ter evoluído muito mais com as novas ideias que a professora Kátia mostrou, e mostrou também os seus trabalhos absolutamente maravilhosos, revistas de grande prestígio. O doutor Arturo Verreda, um velho amigo nosso, nos prestigiou muitas vezes, vindo no Ganepão, particularmente quando é o Congresso Pré-Procim, e ele discorreu sobre um assunto que começa a perturbar-nos, porque se nós até adquirimos algum conhecimento, por pequeno que seja, sobre bactérias na microbiota intestinal, são poucos os que estão estudando vírus. E vírus, embora você vê que tem, segundo o professor, ele aponta lá que a espécie humana é apontada, encontramos 1000 vírus, né? Enquanto que nós temos aí muito mais bactérias do que vírus. Mas os vírus, eles, como os fagos, eles podem modificar o comportamento das bactérias. Então, isso muda tudo quando nós estamos estudando essa inter-relação. Sem dúvida, a Covid passou a ser o objeto de interesse justificado de todos, e os estudos avançaram muito nessa relação da imunidade pulmonar, Covid e probióticos. E o Dr. Arthur finaliza apontando como é que já pesquisadores se debruçam sobre o aspecto de probióticos, reduzindo infecções pulmonares. Isso nós já sabíamos faz tempo, do ponto de vista de IVAs, infecções das vias aéreas superiores em crianças, mas agora nós estamos falando de outro tipo de vírus, como é o caso do Covid. Claro que essa pesquisa está ainda inicial, mas ela abre um campo extraordinário para o futuro. E, como sempre, o professor Arthur Overhand, ele é muito cuidadoso em lembrar que é a nutrição saudável, balanceada, adequada, que vai resolver os nossos, assim como a doutora Kátia já começa sua palestra falando da relacionamento de dieta, imunidade e microbiota, o professor Arthur também concorda, apontando que nós não devemos, de modo algum, esquecer os fundamentos da dietética e da nutrologia ao indicar uma nutrição equilibrada e saudável. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite do Ilse para intermediar essas duas excelentes palestras da professora Kátia e do professor Arthur. Agradeço também o Dan por já ter feito esse panorama geral das duas palestras, e eu reforço tudo que o professor Dan também falou sobre uma dieta diversificada e, enfim, o que a gente considera atualmente saudável, né? E ficou bem claro na palestra dos dois professores que essa dieta balanceada que vai nos gerar, então, uma microbiota diversificada, e que diversos estudos realmente apontam que essa diversificação da microbiota que nos resulta numa melhor qualidade de vida. Eu gostaria já de... a gente tem duas perguntas no Q&A, mas eu gostaria de iniciar perguntando, primeiramente, para a professora Kátia, primeiramente parabenizando pela excelente linha de pesquisa. Poucos professores aqui no Brasil dominam a técnica de Shine, né? E apesar de a gente também entender que algumas técnicas de fermentação em batch também podem ser aceitáveis, a gente sabe disso, mas o Chime é o que tem de melhor. Então, eu gostaria de saber da sua percepção, professora Kátia, pensando nesse conceito da diversidade da microbiota, o que você enxerga como futuro da suplementação
pensando na modulação positiva da microbiota intestinal em relação aos cientistas juntarem todos esses micro-organismos e componentes alimentares favoráveis. Então, pensando não numa suplementação com um específico probiótico, com um específico prebiótico, ou com um determinado componente produzido por um probiótico. Essa é a minha pergunta para você, Kátia. E aí eu também já vou fazer uma pergunta para o Arthur. Arthur, eu vou fazer em português, porque como tem a tradução simultânea, fica difícil todo mundo ficar trocando ali. Então, parabenizo mais uma vez os estudos desenvolvidos por você. E eu gostaria de saber uma dúvida que me incorreu agora, assistindo a sua palestra. Existe algum estudo, caso o senhor saiba, se existe algum estudo específico de modulação da microbiota pulmonar de uma maneira direta e não indireta, através da modulação da microbiota intestinal? Se existe algum estudo de modulação direta, seja por algum tipo de componente químico ou inalado, ou algum tipo de micro-organismo. Obrigado. Eu começo, João Paulo? Por favor, Kátia, comece você. Então tá bom. Agradeço sobre as considerações da minha apresentação. Bom, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Primeiramente, porque a gente está num momento, vivendo onde a gente está querendo entender quais são esses micro-organismos que vão ter a assinatura da microbiota. Então, assim, quem está assinando? Porque eu lembro, quando eu comecei a trabalhar com microbiota intestinal, lá 10 anos atrás, a gente buscava, sim, em termos de essa relação, esse ratio, Firmicutes, Bacteroidetes, a gente estava falando em termos de filo. Hoje, a gente está pensando em quem está assinando. E quem está assinando, muitas vezes, são os minoritários, não os majoritários que compõem essa microbiota. Quando a gente pensa numa suplementação, então vamos pensar, se a gente está querendo melhorar a qualidade de vida, o primeiro ponto é melhorar a dieta, independente de suplementação ou não. E quando a gente está pensando numa suplementação, de um ponto de vista de um mix, igual você falou, então aí seria fibras, pós-bióticos, prebióticos, probióticos, todo mundo junto, eu acho que a gente está muito longe desse produto ideal. Porque primeiro a gente tem que realmente conhecer quem assina essa microbiota e fazer realmente uma intervenção mais personalizada. Ou seja, a gente conseguir entender quem são esses principais grupos que estão assinando, que está assinando numa microbiota em homeostase ou em disbiose, e aí sim conseguir desenhar uma melhor suplementação para grupos individuais. Então, é isso que a gente busca aqui no laboratório, eu busco muito isso, esse entendimento de quem está assinando e como aquele suplemento ou aquele alimento vai ter esse impacto. E quando a gente junta todo mundo, o que acontece? Porque muitas vezes a gente tem a produção de N metabólitos e a gente não consegue entender realmente por onde está indo. Então, a gente tem que precisa ainda de um estudo mais robusto, individualmente, de cada um desse universo que a gente tem, e aqui no Brasil chama a atenção que a gente tem um universo gigante a ser explorado. Eu acompanho muito seus trabalhos, João, e eu vejo que você trabalha muito com fibra, e principalmente com o papaya, então seus trabalhos são super interessantes, principalmente quando você fala das fibras do papaya, do mamão maduro ou do mamão verde, então tem uma diferença no impacto da microbiota. Então, mesmo assim, a gente não conseguiu encontrar quem está realmente assinando essa microbiota, para a ingestão da fibra. E é isso. Então, eu acho que a gente tem um caminho aí grande pela frente, porém, eu acho que é um caminho grande e muito, interessante que a gente tem, sei lá, 10, 15 anos de pesquisa aí pela frente para conseguir realmente desenhar essa microbiota, essa nutrição mais personalizada. Obrigado, Kátia. Eu acho que você tocou num ponto fundamental. Esses estudos clínicos, eu acho que o grande gargalo, do avanço para entender é exatamente o estudo clínico. Então, entender como que cada indivíduo, cada metabotipo
se vai se beneficiar com um determinado componente, um determinado probiótico, e a diversidade da microbiota intestinal, né, a interindividualidade, ela é enorme. É verdade. Tá bom, Kátia, muito obrigado. Arthur, por favor. Thank you. That was an interesting question you posed to me. But we have actually worked into this on an exploratory scale. How does the lung microbiota actually influence? One path that we have been exploring is when we actually challenge people with a respiratory tract infection. You can do that because a rhinovirus, which is the normal cause of the common cold, is usually quite benign. So it's ethically okay to infect people and they get a runny nose for 2 days and that's it. And then you see that when you do that, and you take nasal swabs, that there is a change in their microbiota. So that's probably driven by the fact that you have a viral infection that changed the environment. What we were not able to see is that people who have a different upper respiratory tract microbiota, if they're more susceptible to respiratory tract infection. That could very well be, but when you do a challenge, you give people so much that you are 90% sure that they're going to get infected. And that's, of course, not how things work in real life. Some people get exposed heavily and others get exposed lightly. So there may be something that is still worthwhile visiting there and understanding there. What we have also done is more in animal studies, because the problem with humans is you can swab the nose, but that's as far as you get. You can't really investigate the rest of the respiratory tract. But that's what you can do with animals, obviously. And there we see that there is actually really a lung microbiome. So even when you go very deep into the lungs, the alveoli, there are microbes there. It's maybe not what we typically are taught at school, but they are there. There are actually quite a lot of them there. What we also saw was, and that is quite interesting, that the development of the lung microbiota influences the development of the lung. So the lung capacity is influenced what kind of microbiota a rat pup gets when it gets born. Afterwards, you say, well, that's of course obvious because it depends on what kind of microbiota you have to develop your guts. So why not the same thing in the lungs? But yeah, we hadn't really looked at that. So it's still something which I think has great potential. What we have also tried to understand is that, okay, so these probiotics, you eat them, is there maybe some regurgitation into the respiratory tract? And that doesn't seem to be the case. So you can give rats, you can give humans probiotics, but you never find them back in the upper respiratory tract. So there's probably no regurgitation or whatever into the upper respiratory tract. Apparently these two pathways are separated enough to do not happen that. So it's interesting. It's interesting because it's outside the gut. We usually look in the gut, and there's so many others that we can do. Muito obrigado, Arthur. Dan? Eu vou fazer a primeira pergunta que nós temos sobre o nosso público simpático que nos assiste. A pergunta é: qual é a opinião dos pesquisadores sobre a relação da microbiota com as doenças mentais? Será possível, num futuro próximo, utilizar um nutracêutico para controle da depressão e ansiedade? Eu acho que poderíamos ouvir a doutora Kátia e depois o doutor Arthur brevemente. Bom, essa pergunta ela é fácil de responder porque a gente está num caminho muito próximo. Inclusive, a gente tem um medicamento aprovado já, um probiótico aprovado no mercado, que tem essa correlação, primeiro, né, com relação à ansiedade.
Então, a gente já tem isso e a gente vem estudando realmente que tem essa correlação muito intensa entre microbiota e doenças psiquiátricas, entre elas, né, várias doenças da atualidade. Então, viram lá os últimos estudos que a gente vem fazendo, por exemplo, de crianças autistas. Então, a gente viu, né, que a gente consegue modular essa microbiota das crianças autistas, e nesse estudo não foi publicado os resultados em vivo, em modelo animal, mas em modelo animal a gente trabalhou um camundongo geneticamente modificado, e o galacto-oligosacarídeo, o GOS, melhorou demais o comportamento social desses animais. Então, eu acho que a gente está muito perto, né, de realmente, no futuro bem próximo, conseguir fazer uma prescrição para diversas doenças relacionadas com a nossa saúde mental. Arthur? Hi, Arthur. Can you answer? Well, I can try to. So, yeah, there's quite some data suggesting that probiotics could modulate anxiety and depression. But I also want to caution, because much of what we read is based on animal studies. And very often in animal studies, you get fantastic results. They are so clear-cut. And then you go to humans, and of course, humans are not rats and are not mice, and we live all different, and we have different microbiota. And then this whole clear-cut difference suddenly disappears. You may see something, but it's not as dramatic. So I do think there is an opportunity there, and I'm quite confident. I'm expecting more from what we call next-generation probiotics. I think it would be surprising if the bifidobacteria and lactobacilli that we have been using for the past century would be the perfect ones for an endpoint like depression and anxiety. If there is an opportunity, I'm sure there will be some other microbes in the guts that would help us there. But nevertheless, I still think that the traditional lactobacilli and bifidobacteria could have an opportunity. We have, for instance, a study on postnatal depression. And there we've quite interesting to see that by giving women, expecting mothers, probiotics, actually for the purpose of reducing allergy risk in their children, then we noticed, or actually they noticed, that there is less prevalence of postnatal depression. So that I thought that was an interesting finding that we did. That was not what we were out after, but it shows that there is a possibility there. Eu queria aproveitar rapidamente, porque diz respeito a esse assunto, para perguntar se tem alguma alegação já aprovada para ansiedade em algum organismo regulatório. Is there any claim approved for anxiety somewhere in the world? Not that I'm aware of. No. Thank you. Muito obrigado, professora Kátia, professor Arthur, pela resposta. Eu vou fazer agora uma segunda pergunta aqui, que na verdade são duas questões em uma só. A primeira, a audiência está perguntando o seguinte: existem estudos envolvendo disbiose com a síndrome do ovário policístico? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação à disbiose. Então, como deveria ser abordado o tratamento para a reversão da disbiose intestinal? Por onde começar e quais as etapas para essa reestruturação? Podemos começar com a Kátia novamente e depois passar a palavra para o Arthur. Bom, estudos com disbiose, a gente tem muitos, né, em diferentes temáticas, né, relacionadas com diferentes doenças relacionadas com disbiose. Com ovário policístico, com certeza tem. Eu não tenho nenhum estudo recente que eu possa citar, mas eu já vi em algum momento. E a disbiose intestinal, na verdade, é uma desorganização dessa nossa microbiota intestinal, onde a gente tem a prevalência
de uma série de micro-organismos, principalmente micro-organismos potencialmente patogênicos, mais prevalentes do que micro-organismos benéficos. Então, esse descontrole dessa microbiota, ele pode sim ser revertido. E o início de tudo isso é você retirar da sua dieta alguns alimentos. Então, você retira o que está causando essa desbiose, depois você vai reintroduzindo na sua dieta alguns ingredientes que vão fazer essa reorganização, e mais posteriormente a gente pode trabalhar com a suplementação de probióticos e prebióticos para ajudar nessa homeostase intestinal. E sim, é um caminho longo, como eu disse, a nossa microbiota intestinal ela é muito estável, né? Então, para você conseguir, né, reverter esse caminho, você leva tempo. Então, não é um caminho de 1 ou 2 dias, mas é um longo período onde você está fazendo uma mudança, não só de dieta, mas de estilo de vida. Acho que eu respondi, né? Sim, Kátia, obrigado. Arthur, algum comentário? Yes, I think for the polycystic ovarian syndrome, there are studies there, both with probiotics and prebiotics. It suggests that there is an opportunity there. In all, there are not so many studies, so I don't think it's let's say very convincing, but it's a very promising area where probiotics could play a role. Now, how that would work, that's probably through immune modulation. But I would say, yeah, it's something that would be worthwhile to further investigate. On a more general plane, dysbiosis, a problem that I have there, even though I have been talking about it myself, is that it's, of course, rather vague. And if we try to address it, well, we do have a vague idea where we should go, but we don't know what is really a healthy microbiome. That's maybe the problem. We know what is an unhealthy microbiome. What is a healthy one is a little bit more difficult. So yeah, maybe again, as a kind of shortcut, the diversity, high diversity is good, but just to try and get diversity as such should not be the goal, because we have to know, or we have to better understand what it is really that we're out after. So just more diverse is not necessarily, it's just probably not detrimental, but it's maybe not the solution to a problem that you have. And I know that ILSI North America has had a project on trying indeed to define what is a healthy microbiota. And if I remember right, their conclusion was that there are certain key organisms that you should have. But then around that, you need, of course, many other things. Eu gostaria de contribuir para essa questão da desbiose. No nosso laboratório, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no Metanutri, nós vimos fazendo há uns 4 anos um estudo grande sobre perguntas ou questionários que poderiam indicar uma desbiose, e, ao mesmo tempo, em 200 indivíduos, nós estudamos a microbiota, sendo que 40 deles controles e os demais divididos em 20 pacientes de grupos diferentes de doenças. E, falando dos indivíduos controles, eles eram escolhidos por não serem operados, não terem doenças, não tomarem nenhum remédio, não tomarem probióticos, fazerem atividade física, enfim, eram pessoas que a gente achava que eram saudáveis, não estavam se tratando de nada, enfim. Desses 40, 15% tinham uma microbiota medida por 16S completamente anômala sob os padrões aceitáveis em termos de filo, gênero e mesmo espécie.
Então, nós vimos que, concordando que não se podia dizer que eles não eram normais, porque sadios eles eram, mas a microbiota que era em 15% diferente do que nós esperávamos. Por outro lado, o que mais se relacionou com as perguntas não foi nem filo, nem espécie, nem nada, foi simplesmente riqueza. Riqueza que não é a mesma coisa que diversidade, mas a riqueza, sim, parece que diferencia pessoas aparentemente saudáveis e não saudáveis, inclusive com as perguntas que todo mundo costuma associar a uma alteração da disbiose. Deixa eu ver se nós temos mais uma pergunta. Temos, sim. Uma pergunta muito interessante, difícil. Considerando o custo-benefício, principalmente em termos de saúde pública, vocês consideram que probióticos devem ser prescritos como adjuvante no tratamento de infecções virais em pacientes internados? Por favor, Kátia. Bom, quando a gente pensa em pacientes internados, eu acho que ainda a gente precisa de mais estudos. Então, foi como o professor Ayrton mostrou, ainda esse caminho dos estudos clínicos, principalmente com probióticos e doenças virais, ainda é um caminho que a gente tem que percorrer. Então, neste momento, eu não prescreveria o tratamento com probióticos, porque eu acho que a gente precisa de mais estudos ainda para suportar as evidências. Principalmente quando a gente está falando de pacientes que estão internados. Arthur, what's your opinion? Yes, so not being a clinician, I don't have a specific opinion about hospitalization. But if I think about more in general, there have been a number of studies done now on health economics of probiotics, and they are extremely interesting. Much work has been done focusing on the health economics of probiotics in respiratory tract infection. And this, of course, depends very much on what kind of country you are. What does your national health insurance system pay? Or does it pay anything at all? But what you see there is that when you compare the cost of eating a probiotic, which usually will be a cost for you as an individual, it still makes economic sense to do that because it saves you either a number of illness days due to respiratory tract infection, or it will be shortened. For society as a whole, it is really beneficial. It saves, for a country like France, I think it was 400 million euros a year if every Frenchman would eat a probiotic. So I think it's a very interesting exercise, and yeah, I think there's a lot of data. Maybe not for respiratory tract infections or viral infections as such, but if we think about antibiotics and antibiotic-associated diarrhea, what is the cost benefit? And I'm pretty sure it will be very positive. So yeah, in a way, it's a little bit disappointing that our national health insurance systems do not look so much into this. But of course, that's not only for probiotics. I'm sure that proper nutrition would do a lot well. And there are many studies that show that if you give patients in a hospital a decent meal, they leave the hospital much faster than with the standard hospital diet that they get, because that's easy to cut and save on. So the diet they get is poor, with the consequence that they stay in the hospital longer. But if you give them a proper diet, they'll leave the hospital earlier. So there are a lot of possibilities there. Muito obrigado, Kátia. Arthur, tem mais uma pergunta aqui. Estão perguntando quais os principais vieses devem ser observados para a condução de estudos clínicos de probióticos em crianças. Talvez acho que não
enfim, conseguiu entender, Kátia? Porque não sei se é o viés, né? Mas, enfim, talvez os cuidados, né? Eu acho que é mais o que a audiência gostaria de saber. Sim. Um probiótico aprovado para crianças é o Bifidus animalis, o BB12. Né? Então, assim, quando a gente pensa em crianças, e principalmente crianças pequenas, essa condução de estudos clínicos não é tão fácil assim a gente conseguir a aprovação do comitê de ética. Por isso que é importante a gente trabalhar primeiro lá in vitro, enfim, ter outros mecanismos para a gente conseguir observar os principais efeitos. Então, acho que a principal questão, no caso dos probióticos para a criança, é observar a segurança desse probiótico. Né? Quais os estudos de segurança e eficácia desses probióticos antes de conduzir qualquer estudo clínico, e principalmente para crianças. Então, no caso do BB12, já é vasto conhecimento que ele é seguro e ele tem inúmeros benefícios com crianças. Inclusive, foi publicado um artigo há pouco tempo correlacionando o consumo de BB12 com crianças bem pequenininhas, recém-nascidas, e a diminuição de choro. Então, é um artigo super interessante que eu fiz essa revisão, e ele mostra, né, que o consumo do BB12 não vai influenciar, não influenciou no crescimento, não influenciou no comportamento, mas melhorou as crises de choro e de cólica nessas crianças. Então, eu achei bem interessante. Mas é isso, eu acho que a gente tem que focar na segurança desse probiótico antes de pensar em qualquer estudo clínico que vai ser realizado com ele. Arthur? Yeah, I fully agree with that. I mean, safety is, of course, non-negotiable, certainly when we talk about children, because they will not be the ones giving the consent. It will be the parents or the guardian. But other challenges with children, especially very young children, is age, because they develop very fast. So while in adults, it doesn't make a difference whether you're 1 year older or younger, but of course in a child, especially in newborns or neonates, a few months makes an enormous difference in development. So you have to take that into account, that things will change just because the child matures. So that's one thing. And the other thing, and that's what Katja basically already mentioned, is that you are not asking the child, him or herself, how do they feel? You ask the parent. So you're one step further away from what you want to know. In most studies, and of course, when you have a little bit older children, that's okay. You can ask them and they will understand. But when you're very young children, you're one step away from what you want to know. And you have to ask indeed, well, crying, how do you do that objectively? But also things like allergies. It's not that easy. So yeah, it's very interesting. And because children develop, there's a window of opportunity to get things right, but it's not easy to investigate. Muito bom. Nós estamos chegando ao fim da nossa reunião. Nós não temos mais perguntas do auditório. E o que nós observamos aqui é que, numa ciência nova, numa ciência de fronteira, nós temos pesquisadores brasileiros e internacionais que se debruçam sobre o tema e ele avança. O número de publicações é gigantesco, particularmente em microbiota intestinal, mas hoje nós vemos em todas as outras áreas. Hoje mesmo, alguém me pediu um comentário sobre uma bactéria, Fusobacterium nucleatum, em relação a câncer do esôfago, em que ela modifica os marcadores genéticos do câncer do esôfago e pode ser usado juntamente com outros marcadores bioquímicos como prognóstico do tratamento do câncer do esôfago. Então, nós estamos vendo que esta área é explosiva, ela, sem dúvida, está nos primórdios do que parece, e creio que, assim como nossos eminentes colegas e também o Dr. João Paulo, sem dúvida o Franco,
Isso é o futuro de todos os nossos procedimentos em relação à manutenção da saúde, prevenção de doenças e, por que não, tratamento de doenças. Eu agradeço aos nossos dois conferencistas pelas brilhantes palestras, agradeço novamente ao professor Franco Lajolo pela iniciativa brilhante desse simpósio e cumprimento o meu colega, o professor João Paulo Fabi, pelas suas posicionamentos. Muito obrigado. Obrigado, Dan. Eu gostaria, nesse momento, de novamente agradecer a todos vocês. De fato, como o professor Dan colocou, e é evidente nos simpósios que ele produz e coordena o Pré-Procim, a quantidade de trabalhos cada vez maior que aparece aqui no Brasil e a qualidade desses trabalhos que têm aparecido tem realmente de nível internacional, aprofundando estudos sobre microbiota intestinal, sobre probióticos em geral. Parece que o campo está avançando muito na área médica, né? Há um diagnóstico, há uma definição, então aquele probiótico para uma sintomatologia específica. Na área de alimentos, ainda é uma questão que precisaria ser estudada um pouco mais, né? Devemos considerar o probiótico um medicamento, parece que ele é, mas ele é também um alimento. E o alimento ele deve ser utilizado continuamente. O probiótico faz parte de uma boa nutrição. Eu devo tomar o probiótico todos os dias para manter a minha imunidade. Há questões na sociedade que ainda não estão muito claras para as pessoas que vão utilizar os probióticos, que precisam de mais ciência também e mais políticas, digamos assim, públicas, né? Mais decisões com relação a isso, como foi mostrado aqui nas discussões. Queria comentar também, a propósito dos trabalhos da Cátia, inspirada pelos trabalhos do João Paulo, que nós falamos em probiótico e fibra, e ácidos graxos de cadeia curta. E dá a impressão que o único grande produto dos probióticos são esses ácidos graxos de cadeia curta. Quando nós temos uma interação recíproca entre a microbiota e os 2.000 ou 3.000 componentes químicos que nós ingerimos todo dia com a dieta e com os alimentos. Quer dizer, esses componentes químicos, como são transformados e que papel eles têm na parede intestinal, na imunidade local e em efeitos sistêmicos, todos aqueles eixos que a gente mostrou. Acho que é um campo aí que mereceria, na minha opinião, uma exploração muito maior. Realmente há toda uma química, há compostos que, em quantidades de nanogramas ou picogramas, podem ter um efeito e ainda não são muito conhecidos. Então, ao lado das pesquisas clínicas, pesquisas nutricionais, pesquisas básicas de microbioma, acho que há necessidade de aplicar estudos, por exemplo, de metabolômica intestinal, para identificar melhor toda essa complexidade que existe entre os trilhões de bactérias e os milhares de compostos químicos que nós ingerimos diariamente. Novamente, queria agradecer a todos vocês, em nome do ILSE. Meu nome, foi um prazer vê-los aqui, espero poder vê-los presencialmente em algum momento. Muito obrigado, gente. Eu me despeço aqui. Flávia, você tem... Eu também... Oi, professor, obrigada. Eu também queria agradecer a todos os palestrantes, os moderadores. Realmente o evento foi excelente, estamos recebendo muitas mensagens de agradecimento, dizendo que o evento foi ótimo. Então, obrigada a todos que permaneceram aqui conosco até o momento. E eu acho que agora a gente pode fechar, né, professor? Eu acho que o Arthur gostaria de falar algo. Claro. Please, Arthur. Yes, I want to thank you all, of course, and I can only echo what you said. But I want to thank two other people with whom my participation would have been impossible. I want to thank the interpreters. I want to thank you for the excellent job you did. Thank you very much, Arthur. Bom, obrigada a todos e uma excelente tarde, um ótimo final de semana a todos. Um abraço, pessoal.
Tchau, tchau. Colegas, um grande abraço a todos. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.